pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate e salvação encheu o seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a tua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o teu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate e salvação encheu o seu coração e ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a tua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o teu sangue me libertou. Me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou. Jesus, Jesus, o plano perfeito,
graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Glória a Deus, glória a Deus pela salvação em Cristo Jesus, estendida à humanidade, estendida a cada um de nós. Está começando mais um programa, o meu, o seu e o nosso programa, Aos Pés da Cruz, programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em São José dos Campos, amém? Pastor André Câmara. Glória a Deus pela sua vida, pela sua audiência de você estar aqui nessa manhã gloriosa, essa manhã de sábado, dia 23 de novembro, né? E hoje um programa muito especial. Infelizmente nós tivemos uma mudança de planos, né? Hoje era para estar aqui o pastor Pádua, mas teve um imprevisto, ele não vai poder estar aqui, mas já agendamos uma outra data com ele. Mas ó, o programa está muito, muito especial. Hoje nós vamos falar sobre a história da Assembleia de Deus, né? Vamos falar sobre essa história. E também nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Você sabe quem é o Espírito Santo? Como você define o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Qual é a obra dele? O que ele faz na vida do homem? Fique conosco, bem? Fique conosco e eu tenho absoluta certeza que você vai ser abençoado por Deus, amém? Vou apresentar aqui os meus companheiros que vão me ajudar a fazer esse programa com muito amor e carinho. Está aqui no meu lado, faz muito tempo que ele não vem aqui, né? Estava de férias aqui, né? Acaba se tornando visitante. Agora é visita agora, gente, convidado especial. William aí. Martins, pastor irmão William. Paz do Senhor, pastor Saulo, graças a Deus tudo bem, tudo maravilha. Estamos aí com a graça de Deus para desenvolver mais um programa levando bênção e mensagem de paz para as pessoas. Amém, glória a Deus. E está aqui do meu lado aqui, né? Ele, meu amigo, meu irmão em Cristo, né? Atendeu o nosso convite aqui. Na verdade, foi mais socorro do que convite, né? O pastor Paulo Amém. Lima. Glória a Deus, mas sempre é uma honra, né? Independente da circunstância, né? Isso. Deus abençoe, né? Com certeza o programa será uma bênção. Sempre falar da palavra de Deus é edificador, né? Será uma bênção. Que Deus te abençoe. Eu já faço apelo, compartilha essa live aí, tá bom? Vai multiplicando isso aí, em nome de Jesus. Amém, né? Pastor Paulo Lima, ele é apresentador, né? Do programa anterior ao nosso, né? Então ele prepara o fundo, o palco para que nós possamos entrar aqui. O programa é abençoado, você não pode perder, né? A gente já chega aqui, já está aquecido já. Já está aquecido, né? Já os estúdios já, né? Sábado aqui, irmãos, na Rádio Shalom, é uma maravilha, é uma bênção, né? Tem um programa examinando as escrituras, 8 horas, tem o nosso programa, depois tem o Vale Kids, ó, amanhã abençoada. Amém. Aqui nessa rádio abençoada, né? Então vamos trabalhar, então, vamos começar então o nosso programa, né? William, você sabe o que aconteceu em 19 de novembro de 1910? Sim, essa data aí é bem marcada, né? Bem marcada. Por um povo cristão. Isso. Uma igreja que tomou uma proporção assim muito grande. A partir dessa data. A partir dessa data. Dia 19, você sabe, pastor Paulo, o que aconteceu nessa data? 19 de novembro de 1910? 109 anos atrás. Já imagino, já. Já imagina, né? Já imagina. Bom, em 1910, dois homens, né, da Suécia, né, embarcaram aqui no Brasil, na cidade de Belém do Pará, para iniciar algo que Deus tinha colocado no coração deles. Amém. E esse algo, essa herança, até hoje nós estamos compartilhando, nós vivemos essa herança, né?
e foi a grande contribuição do Evangelho no nosso país. Eu estou falando dos missionários Daniel Berg e Gunnar Virgen, né? Vamos saber da história deles? Vamos ouvir então, vamos ver, né? A história da Assembleia de Deus, da chegada desses dois missionários, amém? Amém. No dia 5 de novembro de 1910, os suecos, batizados com o Espírito Santo em Chicago no ano anterior, a bordo do navio Clemente, deixaram a gelada cidade de Nova York com destino à quente cidade de Belém do Pará. Depois que alguns brasileiros subiram no navio, eles ouviram o idioma português. Aquele mesmo idioma que o Espírito Santo tinha levado o irmão Adolfo Olding a pronunciar durante uma reunião de oração nos Estados Unidos, em que Gunnar Virgen recebera a chamada de Deus para vir ao Pará. A missão dos nossos pioneiros iniciou-se a bordo entre tripulantes e passageiros. Eles distribuíram folhetos e evangelhos e tiveram o privilégio de ver um dos tripulantes aceitar a Cristo. Fruto de sua missão. Aportaram em Belém no dia 19 de novembro de 1910, debaixo de um sol escaldante. Ao desembarcar na escadinha do cais do porto em Belém, uma profunda alegria invadia os seus corações. Logo, foram abordados pelos carregadores de bagagens, mas tiveram que declinar, pois tinham pouquíssimos recursos. Estavam, enfim, pisando em solo brasileiro. Então pegou sua própria mala, olharam ao redor e decidiram acompanhar as pessoas que iam subindo em direção à cidade, confiando que Deus iria guiá-los. Não é fácil imaginar quais foram as primeiras impressões dos jovens missionários naqueles primeiros momentos, carregando suas malas e sentindo o sol a aquecer-lhe as roupas, grossas e pesadas, que usavam. Observavam as pessoas e tudo mais ao seu redor. Com surpresa, avistaram um pequeno restaurante. Estavam com muita fome e resolveram aproximar-se. Entraram e comeram pela primeira vez uma autêntica comida brasileira. Tudo muito diferente do que estavam acostumados. Animados e fortalecidos, seguiram sua caminhada avenida acima. Já exaustos pelo peso das malas e o calor da tarde, tiveram a grata surpresa de avistar um lindo parque. Caminharam em direção à sombra e sentaram-se em um banco. E ali mesmo fizeram a primeira oração em terras brasileiras. Oraram por um povo que lhes era desconhecido, ao qual amavam e pelo qual estavam dispostos a sacrificar-se. Nossos queridos pioneiros não tinham como imaginar o que Deus tinha preparado para eles. Ali estava a semente daquela que se tornaria a Assembleia de Deus do Brasil, da qual hoje você faz parte.
Amém. Impressionante, coisa, né, a William? história. É bem impressionante essa história. Bem Muito. interessantíssimo, né? Se você for pegar todos os detalhes disso daí, hoje a gente vê um vídeo, né? A gente já começa, poxa, olha só que interessante, que legal. Mas se você for observar, já começando a pegar a questão cultural que esses dois tomaram de choque, Pois é. foi muito grande, muito grande. Foi muito grande. E é uma questão, assim, de obediência, né? Aham. De obediência à orientação de Deus, né? Sim. Porque eles estavam em Nova York, né? Uma cidade fria. Uma cidade fria, e de repente um irmão revela para ele que o lugar de destino deles é um lugar chamado Pará. Aí diz a história que eles ficam, mas o que é Pará? Primeiro, não é país, né? Aí eles foram olhar para o mapa e eles viram que Pará era um estado brasileiro, né? E na época de 1910, o Brasil ainda estava acostumando com a política republicana, né? Porque dia 15 de novembro de 1889 foi proclamada a República, né? Caiu a monarquia. Sim. Então as coisas ainda estavam meio em transição confusas ainda. Estava em transição ainda, né? E nesses estados, que é o estado do Norte e Nordeste, sempre foram estados assim, vamos dizer assim, esquecidos pelos governantes, né? Sim. Então, você vê como que Deus ele começa a trabalhar no nosso país, né? Deus envia 2 missionários. E o que eu acho interessante é assim, se fosse um planejamento humano, qualquer um que planejasse construir uma igreja aqui, se fosse planejamento humano, com certeza não ia começar em Belém do Pará. Não. Né? Ia começar em São Paulo, Rio de Janeiro, que era a capital da época, né? Mas não, o que acontece? Belém do Pará. Né? E isso se torna uma marca da nossa igreja Assembleia de Deus, porque se você for ver bem, em todos os lugares mais carentes desse país, a primeira igreja que chega, ou você pode passar em qualquer lugar carente, lá tem um templo. Tem uma porta lá que tem uma placa escrita lá da Assembleia de Deus. Né? O segundo ponto também que eu acho interessante dessa história da Assembleia de Deus, que a Assembleia de Deus foi a primeira igreja do nosso país que entendeu que o ministério ele é para todos. Hoje a gente já perdeu essa questão do ministério, mas quando os 2 missionários começaram a pregar e começaram a evangelizar e o Espírito Santo, né, começou a fazer a obra, todos os crentes começaram a ter essa postura de também fazer a obra, né? Conto uma história de uma irmã, pastor Paulo, que se converteu, né? Recebeu o batismo com o Espírito Santo e ela foi visitar os seus parentes lá no Ceará. Quando ela chegou lá no Ceará, ela tinha uma tia que estava com câncer, estava morrendo, né? Imagina a medicina na época lá, não tinha, né? Não é tão avançada como hoje. Ela chegou, orou, Jesus curou aquela tia, e todo mundo começou, e não, peraí, o que está acontecendo aqui? E ela começou a pregar. Olha só que coisa interessante. Ela começou a pregar e de repente depois ela manda um telegrama, o pastor Bruno Verde: ó, pastor, eu estou abrindo uma irmã, não é pastora, missionária, diaconisa, nada, é uma irmã. Ó, eu estou abrindo uma obra aqui, manda um obreiro aqui, porque é o famoso versículo, né? Eu te chamei e nomeei para que vades e deis fruto. E deis fruto, né? Então é assim, aí começou-se a ter a postura de qualquer um que quiser fazer a obra e abrir o coração, poderia fazer. Tanto é que nas outras igrejas, né, as igrejas tradicionais, para que você pudesse exercer o ministério, você tinha que ter uma preparação. Você tinha que fazer faculdade de teologia e tal. Na Assembleia não, a Assembleia foi ao contrário. A Assembleia de 1960 para cá que começou esse negócio de ter, né, uma escola teológica, né, que é o IBAD, Sim. Instituto Bíblico da Assembleia de Deus, que
através do pastor João Colenda, que iniciou esse trabalho, né? Mas até 1960, você entrou na Assembleia de Deus, você tinha que fazer a obra, né? Independente da sua cultura, independente do seu entendimento, né? Lógico também que teve muitos exageros também, né? Muitos exageros, mas eu penso que a história da Assembleia de Deus, a herança que essa igreja nos traz hoje, é uma herança muito rica. E não adianta alguém dominar essa herança, porque essa herança, quem fez, quem plantou foi o Senhor, né? Foi o Senhor. A Assembleia de Deus, ela é segundo o IBGE, ela é a igreja que tem mais membros desse país. Então você vê qual é o grau de crescimento que essa igreja, né, que a nossa igreja, né, qual a gente fazemos parte, né, é uma igreja de referência para outros ministérios também, né, outros ministérios também. Então tá aí a história da Assembleia de Deus, né? Já 109 anos atrás, né? 109 anos atrás. E quais são os desafios para nós hoje, na opinião de vocês, contando toda essa história e tal, né? Quais são os principais desafios, não só da Assembleia de Deus, mas da igreja evangélica como um todo hoje, pastor Paulo, aqui no nosso país? O que você acha que a igreja tem, assim, de se mostrar, de dizer, será que a igreja ela está muito atrasada ou não? Você acha que a igreja ela está impondo as suas condições, está falando a verdade? Como que está sendo essa sua impressão hoje da igreja evangélica como um todo, assim? O que você acha? Eu fico pensando a respeito da igreja hoje, os desafios da igreja, ela voltar de fato a ser o que ela deve ser, né? O que eu vejo hoje é que, infelizmente, a igreja ela não tem cumprido o papel do qual ela é designada para cumprir. Eu vejo na minha visão hoje que a igreja, ela de certa forma perdeu a credibilidade de fato que ela deveria ter. E infelizmente isso porque hoje o evangelho tem sido pregado de uma forma muito rasa. Então eu penso assim, obreiros deficientes vai gerar membros deficientes, que vai gerar outros membros deficientes. Eu vejo que o desafio da igreja hoje de fato ela é buscar a sua credibilidade, não com o mundo, mas de fato com Deus. Com Deus. Agora essa credibilidade que a gente alcança com Deus vai repercutir no mundo. Porque hoje infelizmente a igreja ela tem buscado muito uma comunhão com o mundo. Ela tem buscado muito se igualar, atrair as pessoas. Infelizmente a igreja ela deixou de entender que ela... Seu papel, né? Ela deixou de entender que ela é um organismo e não é um órgão apenas, né? E o que acontece é o seguinte, então a igreja muitas vezes ela é vista como um clube, como uma associação, como um lugar de entretenimento, não é verdade? Então as pessoas, às vezes, qual a diferença de religiões? Porque um vai no templo, outro vai no centro, outro vai na loja. Todos têm sua obrigação, mas de fato o ser igreja, eu acho que é uma questão interior e não exterior. Agora, claro que ela se repercutir na forma exterior da pessoa. Eu acho que o desafio da igreja hoje, de fato, é ela ser sal da terra e luz do mundo. Ela causar impacto. Eu fico pensando assim, às vezes, um homem, Deus levantava homens por geração. Um homem como Elias mobilizou toda a geração dele. O homem que disse assim, não, hoje nós vamos resolver aqui, nós vamos decidir quem é Deus. Se é o Senhor ou se é Baal. Não é verdade? E às vezes... tantas pessoas dentro de uma cidade, às vezes não conseguem impactar uma cidade como um homem muitas vezes impactava. Então eu acho que o desafio da igreja hoje, de fato, é esse. É realmente ela se portar como igreja, cortar seu relacionamento com o mundo, né? Qual o relacionamento com o mundo? É saber que a cultura do mundo é anticultura para a igreja. Certeza. E ela fere os princípios de Deus e ela amortece, porque o pecado ela mata, né? E a gente entende isso, a igreja é algo espiritual, né? Então, para mim o maior desafio hoje da igreja é esse, é ela resgatar a sua posição de igreja, que realmente é sal da terra e luz do mundo, e não cair no mesmo conformismo do mundo, na mesma igualdade. A Bíblia diz lá em Atos, que o Senhor acrescentava os que haviam de ser salvos, e havia um temor naqueles que estavam de fora.
Ou seja, havia um temor. Ou seja, as pessoas iam assim... olhavam para a igreja com temor. E com temor dizia, está aí um povo diferente. Justamente, ou seja, se é para me tornar um cristão, vou me tornar um cristão de verdade. Hoje parece que você dizer que é cristão parece ser uma posição de status. Né? É um status. Não, sou evangélico, sou cristão. É status e também uma forma de você encobrir. Sim. Né? É de você encobrir os seus, vamos dizer, seus atos. Sim. Né? Sua postura, suas atitudes, né? Essa questão também de além da moda, né? Moda todo mundo gospel, né? As músicas os cantores querem gravar música gospel por causa do público que consegue atingir. E o pastor tocou num assunto bem interessante, a questão da credibilidade. O desafio hoje, acho que de qualquer igreja que se diz cristã, que prega a palavra de Deus, essa questão de credibilidade. Porque vamos lá pegar alguns assuntos. Por exemplo, há tempos atrás, e pega para todo mundo, tá? Isso daí não é só para um membro, é para todo mundo que se diz que está na igreja. Há um tempo atrás, vamos pegar um assunto meio polêmico aqui, rapaz. Que pode falar. A pessoa se dizia pastor, ela tinha um peso, ela tinha uma credibilidade em meio à sociedade. O cristão em si, né? E o cristão em si. Hoje, se a pessoa denomina na sociedade, por exemplo, ela vai fazer um negócio, vai dizer de repente a posição dela, não é bem aceito. Mas não por causa da religião, por causa às vezes de caráter. Do caráter. Por causa do caráter. Do caráter, Eu lembro que antigamente a pessoa chegava, né, numa loja, assim, que chegava numa mercearia. Eu sou pastor. Não abria. Posso comprar aqui? Não pegava nem CPF, porque ele sabia que aquela pessoa era uma pessoa de caráter, uma pessoa que não voltava atrás. Hoje, eu coloco meus dois pés para trás quando a pessoa chega, eu vou fazer um negócio com a pessoa diz assim, eu sou crente. Justamente. O que acontece, pastor? Opa, tem coisa errada aí. É que muita gente, na realidade, começou a se aproveitar disso, dessa credibilidade que a igreja tinha de fato, não é verdade? Agora, é o que o irmão colocou. O caráter é algo que você tem que assistir, você tem que ver. Jesus fala, é pelo fruto que a gente conhece a árvore, não é verdade? Tem muitos lugares que eu chego e às vezes a gente convive e tudo mais, e às vezes com o passar do tempo, poxa, você é pastor? Sou. Tá entendendo? Por que essa questão do título vir em primeiro lugar? Tá entendendo? Eu acho que essa questão do título, é como você falou, aquele testemunho que você falou aí da irmã. Era uma irmã, gente, às vezes a pessoa diz assim, não, se eu tiver um título, eu vou fazer a obra. Meu irmão, quem foi que disse que para fazer obra tem que ter título? Tem que ter título, Jesus disse, ide e pregai o evangelho. Tem gente que não, eu tenho que ter um chamado, alguém tem que me chamar, não Deus, né? Tem que ter uma formação disso, aquilo, outro. E às vezes a coisa não funciona desse jeito. Quem capacita é o Senhor. Agora, só que as pessoas se beneficiaram disso, né? Ou seja, o cristão ele tem uma credibilidade. Então eu vou me passar como cristão. Só que hoje eu vejo que é o contrário. Você chega em um lugar, não diga nada do que você é. Seja. Seja que as pessoas vão perceber de fato quem você é. Tenha postura, justamente. Porque quando perguntarem você é um cristão, aquilo vai ter uma base muito forte. É melhor do que a pessoa dizer que é cristão, que é pastor, que é isso, aquilo, outro, e depois está envergonhando o nome de Cristo. Eu acho que é essa credibilidade que a igreja, de uma forma geral, tem que resgatar. E o grande problema é a forma que está sendo ensinado hoje. As pessoas estão sendo ensinadas para essa vida e não para uma vida futura. Não é cidadão da terra, é cidadão do céu que nós temos que ser. E eu achei interessante também que o senhor disse, né? O vasto número de obreiros deficientes hoje que existem vai gerar membros, discípulos deficientes. E aí é onde se torna difícil para resgatar esses valores. E é o que realmente precisa ser feito. O resgate desse valor, a autenticidade de um cristão precisa ser resgatado isso daí, urgentemente. Urgentemente. E essa reflexão, a gente colocou aqui a história da Assembleia de Deus aqui, não pelo fato da gente ter essa questão assim de placa, sabe? Essa coisa. Só a Assembleia que salva, só a comunidade. Não. Eu coloquei essa história da Assembleia de Deus aqui para a gente discutir essa questão dos desafios. E
pastor Paulo, ele foi muito feliz em dizer que o nosso principal desafio é resgatar o nosso papel. Hoje, o desafio não é você pregar o Evangelho, porque o Evangelho, ele é pregado na televisão, ele é expandido em todo. Há tempos atrás, era difícil uma rádio conseguir uma concessão para fazer um programa. Né? Hoje não é por falta de falar hoje em dia. Não, não é. Muitas pessoas sabem que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, conhecem o Evangelho, mas cadê a autenticidade, a verdadeira? Cadê a prática? A diferença. Acho que as pessoas têm falado, claro, têm falado com a boca, mas têm desfeito da obra com as mãos. Isso mesmo. Não é verdade? Isso. E o interessante é o seguinte: hoje, qual o verdadeiro objetivo de pregar o Evangelho? Isso é muito sério a gente pensar. Porque às vezes a gente vê alguns vídeos, né? O camarada está pregando, mas na realidade não é a gente querendo ser, como se diz, juízes, mas pelo fruto a gente conhece a árvore. O Senhor nos dá essa percepção espiritual, não é verdade? Sim. E o que é que acontece muitas vezes? Você vê que o camarada nada mais ele quer do que esboçar conhecimento. Ele quer mostrar que ele tem conhecimento. Ele não tem finalidade de tocar os corações. Não. Às vezes tem um grupo de pessoas cantando, você vê que a finalidade não é honrar o Senhor, é mostrar os agudos que ela consegue alcançar, a variação de tom que ela consegue ter, tá entendendo? Sim. Então, se a gente como homem consegue perceber isso, imagina Deus. Então, eu acho que o interesse hoje, realmente da igreja, infelizmente, muitas pessoas querem se promover, né? Realmente ter status, ter posição, poder, é uma oportunidade de querer mostrar o que ela é, o que ela tem, Isso que eu acho que é um problema, uma deficiência muito grande. É um problema muito sério essa questão aí das pessoas quererem mostrar o que ela é sem querer mostrar o que Cristo é, né? João Batista já falava o contrário, né? Que eu diminua e que ele cresça. E essa questão de status, ela vai até um pouco mais além, que tem muitos aproveitadores que, além do status, querem a questão financeira. Justamente. Rapaz, isso é tão interessante. Esses dias, mexendo com o YouTube, olha o tipo de mensagem que eu encontrei no YouTube, o tipo do vídeo: ganhe dinheiro lendo a Bíblia. Entendeu? Lendo a Bíblia? Lendo a Bíblia. O cara tava fazendo a propaganda: vou te mostrar como se ganha dinheiro lendo a Bíblia. Falei, gente, peraí, você vai ler a Bíblia para ter uma aproximação com Deus. É o seu manual de vida, né, para você e com Deus. Agora o cara, para você ver o nível que chega as coisas. É complicado. Terrível, né? É complicado. E o último é interesse próprio, né? Isso. E o último ponto aqui que a gente pode estar comentando é que o grande problema do mundo, da igreja hoje, o pastor Paulo disse aqui, é que nós queremos viver no mundo com a sistemática do mundo. Então hoje a gente lida com a igreja hoje como um mercado, como se fosse uma empresa, né? E quando você vê as pessoas, né, os membros ali como clientes, então qual é a obrigação da empresa? Fornecer um bom produto. Fornecer, né? Um bom produto. Que dê motivo para ela voltar novamente. Que dê motivo para ela voltar novamente. Então, por isso que a pregação, isso interfere em um monte de coisas. Por exemplo, na pregação, por exemplo, qual que foi a última vez que vocês ouviram uma mensagem de arrependimento na igreja? Se prega em muitos lugares, não se fala. Céu, arrebatamento, inferno. Não se fala hoje, o que se falam hoje são mensagens assim que a gente fala que é mensagens coaching, né? Você é vencedor, você pode. Mensagem para a terra, né? Você merece o topo, né? Aí pegam versículos assim, isolados, né? Deus te colocou como cabeça e não como cauda e tal, né? Se quiserdes e ouvides, comereis o melhor dessa terra. E o grande problema desse tipo de isolados. O grande problema desse tipo de pregação é que ela não confronta a pessoa para que ela mude. Não. Ou seja, assim, ela acha que ela vai ser tudo aquilo da forma que ela é. Tá entendendo? Porque Deus é amor. Justamente. E Deus me ama e vai me conceder tudo isso. Que Deus é conivente com a vida que ela tem, tá entendendo? Então, e outra coisa, o grande problema desse tipo de pregação é que ela gera um efeito contrário. O efeito contrário de uns que eu vejo é o seguinte: ela gera o egoísmo para as pessoas. E ela gera aquela questão que o que é meu, o que é teu, né? Alguns pregadores até, né? Levanta tua mão aí, diga aí bem alto aí, essa vitória é minha, olha agora
agora o teu irmão, diz, irmão, essa vitória é minha, vá atrás da sua, coisa desse tipo. Ou seja, não é aquele evangelho que compartilha a bênção, é o evangelho que separa pessoas, ou seja, o que é meu, o que é teu é teu. É um outro evangelho. É um outro evangelho, menos o de Cristo, isso aí. Isso mesmo. E é interessante também, você vê, ontem o Brasil está muito triste, né? Com a morte do Augusto Liberato, né? Então a gente tem que orar também pela família, né? E a gente está perdendo durante a nossa história pessoas que são referências, né? A gente é muito carente, o nosso povo está ficando muito carente de referência. E eu estava comentando aqui com eles aqui, meus amigos, antes de começar esse programa, para você ver como que é a vida humana, né? Comprou uma casa em Orlando, todo feliz, porque ele estava, né? Tava feliz da vida, né? Tinha 2 programas da Record, né? Ela estava muito feliz, né? E tal, comprou uma casa, foi subir a escada, não voltou mais, né? Então, gente, a vida é isso. A vida, você está aqui agora, eu estou aqui, mas quem garante que daqui 2 minutos, 3 minutos, nós vamos ficar aqui? Então você perceba que essas mensagens que nós ouvimos hoje, né, em muitos lugares, são mensagens para ficar aqui na terra. E que lá na eternidade, o que vai adiantar você falar para Jesus que você tem carro, você tem casa, você tem... Não vai adiantar nada, você não vai levar daqui, você não vai, né? Né? E então, o grande problema é que às vezes nem a própria pessoa vai, né? Porque ela está tão fixada vai. às coisas dessa vida que esqueceu de se preparar para com o céu, né? Então tá aí a nossa reflexão aqui. E né? Só comentando isso daí, me fez lembrar do versículo, né? Louco, essa noite te pedirão a tua alma. É. E o que tens preparado e para quem será? E para quem será, né? Isso, a gente pega que o louco, de repente a gente coloca, né? Faz aquela fantasia na cabeça de que é só aquele que está perdido, é aquele que está lá. Não, mas espera aí, tem tantas pessoas que estão dentro da igreja que você caracteriza como louco. Isso mesmo. Apocalipse 3:20 é justamente isso, né? Eis que estou à porta e bato. E o Senhor fala isso para uma igreja, na verdade. Sim, uma igreja. Está falando para dentro da igreja, não é para aqueles que estão lá fora. Quinta-feira passada nós estávamos aqui no programa Palavra da Cruz. Eu estava falando que existem 2 tipos de perdidos: aquele que está fora, que é o filho pródigo, e o irmão mais velho. Aquele irmão mais velho estava perdido dentro de casa também. Na verdade, a parábola, a gente fala com a parábola do filho pródigo, mas na verdade a parábola devia ser os 2 filhos perdidos. E o pior filho perdido que tem é aquele que está dentro de casa. É o que acha que está salvo, mas está perdido de fato, né? Tem nome de que vive, mas está morto, né? Então isso é um fato muito difícil de lidar com o ser humano. Vamos dizer assim, não é dentro da igreja, com o ser humano. Porque é fácil você pegar e dizer para as pessoas o erro, apontar o erro do outro. Agora, você olhar o seu erro e reconhecer o seu erro, isso é difícil. Você pegar e dizer, no caso ali do filho que ficou, a dificuldade dele era em aceitar, né, a volta do irmão dele, né? Poxa vida, isso é um comportamento egoísta. E aí, para aceitar que eu sou egoísta, você chegar assim para me falar assim, William, você é egoísta. Eu já tenho aquele bloqueio. Egoísta de forma alguma. Sim, a gente tem aquele bloqueio de não reconhecer a nossa Alguém falando já é difícil e agora você mesmo assumindo aqui complica mesmo. Nossa, Deus, porque às vezes você até vê, puxa, é mesmo isso. E para assumir, e o medo de ficar rebaixado em meio à sociedade, em meio aos seus irmãos que estão por ali. Então é um comportamento muito complicado, que é comportamento de ser humano. E Jesus Cristo pede para a gente tratar isso. E o que nós vemos hoje nas igrejas? Muito disso acontecer. Muita soberba, né? Muita soberba. Esquecendo da posição bíblica, né? Que o Senhor resiste aos soberbos, não é verdade? Mas se agrada dos humildes, né? Isso mesmo. Então tá aí então a nossa reflexão, então, né? Falamos de tantas coisas aqui, né? São os desafios, né? Volta, e é o desafio do quê? Da autenticidade. Isso mesmo. Glória a Deus pela sua vida, né? Você está nos assistindo aqui, né? Agora nós vamos falar dos nossos patrocinadores, irmãos e irmãs, que nos ajudam, né? A fazer o programa com muito amor e carinho, né? O nosso primeiro patrocinador, ele tem um ministério.
Socorro. Isso, Ministério do Socorro. Qual que é o slogan dele? O slogan é: clama a mim que eu te socorrerei, pastor. Isso mesmo. Sério, esse é o slogan do nosso patrocinador. Nós sabemos que São José dos Campos está em obras. É verdade. Ninguém anda nessa cidade no horário de pico, né? E carro para parar no meio do caminho é uma beleza, né? Sim. Radiador estoura, bateria não vai, né? Pastor Paulo quase... Essa semana, né? Você teve seu carro Sábado retrasado. né? Parou no meio do caminho. Vindo de Guarulhos, o carro Que parou. transtorno, né? É um transtorno. E Nós ele inventa temos de a falar: não, eu solução quero parar aqui, vou parar aqui. Senhor. Eu aprendi que carro velho ele tem vontade própria. Tem vontade. Ele diz assim: eu tô aqui, não quero mais ir embora. Aí para mesmo, né? Mas nós temos a solução, né? Auto Socorro Carlos, né? O irmão Carlinhos, lá da nossa igreja, lá do Santo Inês 1, né? Ele está sempre pronto a te atender, né? Preços justos, né? E ótimos, né? Anota aí o telefone. O telefone é 12 997 13 36 58. Repetindo, telefone 12 997 13 36 58. É um tipo de telefone que você precisa ter no seu celular, hein? Tem que colocar. Você que Anota tem aí, veículo, ó. O pastor deixa, Saulo porque lá falou do telefone, vou colocar aqui. A hora do socorro precisa. Isso. O nosso segundo patrocinador, ele tem um ministério também. É a restauração. Também, mas é da pregação. É, da pregação. Da pregação. Verdade. Restauração é outro que a gente vai falar daqui a Não, pouco. é só pregação. São muitos Da ministérios. pregação. Né? Aqui é ministério, rapaz. Aqui todo mundo tem ministério. Bom, Marcenaria Carvalho, né? Pastor Daniel Carvalho, né? 39 anos no mercado. É tempo, hein? É tempo. E aonde eu vou... Já pregou muito. Já pregou muito. E aonde eu vou, os irmãos dizem: sabe quem que fez esse móvel aqui? Pastor Daniel. E fala com aquele olhar assim, alegre, feliz, né? Então tá aí, Marcenaria Carvalho. Telefone, anota aí, 12 98804 2639. Repetindo, 12 98804 2639. Produto de qualidade, atendimento excelente. Pagamento facilitado. Sim. Também, hein? Amém. Vamos lá. Terceira patrocinadora é a Clínica Odontológica Sorriso 10, né? Doutora Gril já está nos assistindo aí, né? Ela não nos assiste, ela nos ouve. Liga o celular, vai atendendo seus clientes lá, né? E fica ouvindo lá, e todo mundo lá. A pessoa está recebendo tratamento dentário, está ouvindo a palavra também, pastor. Bênção, né? Que bênção, né? Esse é o Ministério da Restauração. É, o Ministério da Saúde aqui, Da né? saúde, Tá dando né? saúde para as pessoas, né? E a Clínica Sorriso 10, ela tem ótimos tratamentos, né? Odontologia, periodontia, né? Vai colocar aparelho para criança, né? Pediatria, odontologia infantil também, né? Criança Sim. para ir na dentista. Dá trabalho levar Dá criança, trabalho, hein? porque o pai já vai com medo, né? Aí a filha também, o filhinho também já vai. Fiquem tranquilos. Clínica Sorriso 10. Telefone é o seguinte: 12 982 33 6609. Repetindo, 12 982 33 6609. Hein, pastor Saulo? E não, como eu cabo para os ouvintes, não deixa para cuidar dos seus dentes só quando começar a sentir dor. Isso, não. Vai antes, faça Vai antes, já faz o tratamento. o preventivo. Pra ficar tranquilo, né? O nosso quarto patrocinador, ele tem um ministério, tá? Esse é o da restauração. Esse aí que é da restauração, né? Restaura. É o ESG Jateamento e Oficina, né? Irmão Creiton, né? Irmão Creiton é uma bênção, né? Irmão Creiton postou uma foto lá e está restaurando um palio agora. Ah, é? Eu tô curioso para ver como que vai terminar esse palio dele lá, hein? Aí a gente vai falando, aí eu vou falando para você o que ele está fazendo, nós estamos acompanhando. Você sabia, pastor Paulo, que tem diferença entre carro antigo e carro novo? Ah, tem bastante. O carro antigo e o carro velho. Carro velho, Carro antigo e o carro velho. novo também. Também, sim, Porque lógico. o carro novo, Aham. a partir que você tira ele da loja, Pronto. já tá velho. É. É verdade. Já tá velho, usado. mas não é o meu valor. A questão é o zelo, né? É o zelo, né? Aí tem um carro velho lá, que você tem um xodó. E carro velho, tem gente que tem um xodó, né? É verdade. É história, né? Tem carro velho que realmente é novo, né? Novo.
Então tem tempo bateu, às vezes você tem um carro velho que tá batido, lá tem aquele amasso, pô, vou fazer uma restauração desse carro. Nós temos a solução aqui, né? ESG, oficina e jateamento. Anota aí o telefone, é 12 987080061, repetindo 12 987080061. Deus abençoe os nossos patrocinadores, amém? Amém. Quero mandar um abraço aqui pro meu amigo lá de São Paulo, para irmão cantor José Gomes. Ele é o cantor das multidões. Ah, é? É, o cantor das multidões. Uma bênção ele. E nós vamos ouvir uma música dele aí agora. Tem música dele aí? É? Tem música dele aí? Tem música dele aí. Vamos Poxa. lá ouvir então o nosso irmão José Gomes. Deus abençoe nosso irmão cantor José Gomes, cantor das multidões, amém? De um homem poderoso, esse homem que lhes digo é Jesus. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai, o Senhor é Deus. Cura o câncer, cura AIDS, cegos, surdos e drogados. Abre, sela a ferida da vida. Abre rios no deserto, faz chover na terra seca. Saberá que o Senhor é Deus. Louvaremos com amor ao Senhor. Celebrai, celebre a Cristo Salvador. Louvaremos ao Senhor Jesus por teu imensurável amor. Louvaremos com amor ao Senhor. Celebrai, celebre a Cristo Salvador. Louvaremos ao Senhor Jesus por teu imensurável amor. Precisamos confiar unicamente no poder que há no nome de Jesus. Ele transforma nossa vida, nos dá graça, paz e luz, nos renova pelo sangue da cruz. Louvaremos com amor ao Senhor. Celebrai, celebre a Cristo Salvador. Louvaremos ao Senhor Jesus por teu imensurável amor. Louvaremos com amor ao Senhor. Celebrai, celebre a Cristo Salvador. Louvaremos ao Senhor Jesus por teu imensurável amor. Louvaremos com amor ao Senhor. Celebrai, celebre a Cristo Salvador. Louvaremos ao Senhor Jesus por teu imensurável amor. Louvaremos com amor ao Senhor. Celebrai, celebre a Cristo Salvador. Louvaremos
Jesus, por teu imensurável amor. Deus, louvaremos ao Senhor pelo seu imensurável amor. Glória a Deus pela sua vida. Obrigado por você estar nos assistindo nesse sábado gostoso, né? Manhã boa, né? Bom, lá né? fora tá um sol, rapaz. Tá um Meu sol Deus do céu. hoje, Jesus né? amado. Isso mesmo, né? E hoje nós vamos falar hoje sobre um assunto que palpita muito meu coração. Eu fico muito feliz, né, de falar sobre esse assunto aqui, né? Que Deus colocou no meu coração. Nós vamos falar sobre a terceira pessoa da Trindade, não em importância, mas é conforme diz a nossa, vamos dizer assim, a teologia doutrinária, né? E que é o Espírito Santo, né? Sobre a pessoa e a obra, o Espírito Santo de Deus. Você conhece o Espírito Santo? Você sabe definir quem é o Espírito Santo? Qual é a obra dele? Qual é o papel que ele desempenha em nossas vidas? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, antes de nós começarmos a nossa discussão aqui, eu quero ler um texto aqui, Evangelho de João, capítulo 14, né? 14, verso de número 16, né? Aqui, vou contextualizar aqui para os irmãos. Jesus estava preparando os seus discípulos para o grande momento, né, da sua vida, que era a crucificação, né? Então, estava na última Páscoa, né? E ele estava preparando os seus discípulos, né? Então ele começa a preparar os seus discípulos, né? A partir do capítulo 13 de João, né? E ele vai até o capítulo 17. E no capítulo 14, no verso 16, ele diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós, né? É interessante isso, porque no grego, né, a palavra consolador é paracleto, que tem a ver com um advogado, né? A palavra advogado é aquele que tem a voz, né? É o nosso representante, né? Então a Bíblia ela procura, Jesus ele começa a apresentar para os seus discípulos quem é o Espírito Santo, né? Qual é o papel do Espírito Santo que ele vai desempenhar na vida dos seus discípulos, né? Então, Espírito Santo, William e Pastor Paulo, a Igreja Comunidade Primeiro Amor, você considera ela da linha pentecostal ou não? Essa é uma pergunta boa, Saulo. Sabe por quê? Como que você definiria? Eu defino assim. Primeiro vamos entender o que é ser pentecostal. Isso, não é verdade? Eu acho que hoje essa questão de ser pentecostal ou não, eu acho que ela é mal compreendida. Muito mal compreendida. Não é verdade? Então às vezes se acha que ser pentecostal é ter toda aquela gama de dons exposta, quando muitas vezes não é nem a atuação do Espírito Santo. É mais vinculado, né, William, a manifestação dos dons. Na verdade não é nem dons, é 2 dons só hoje, né? O pessoal restringiu bastante. Justamente. É o dom de línguas e o dom da revelação. E fica por aí. Então, se você está vinculado a isso, você é pentecostal. Então quer dizer que, na realidade, o ser pentecostal é hoje que é um padrão que as pessoas criaram. Se você anda nessa vertente aqui, você é. Se você não anda, então você não é. Eu me considero uma pessoa pentecostal. Por quê? Porque eu acredito que a grande obra de Pentecostes realmente é a vida de Deus manifestada no homem. Isso. Eu identifico dessa forma. Então, era a definição, né? Então eu creio que ser pentecostal é isso, é ter a vida de Deus em nós. O começo da igreja está ali. Agora, claro que a manifestação dos dons faz parte. Agora, eu sempre formulo a pergunta: creio nas manifestações? Creio nas manifestações, em todas as manifestações, nos dons do Espírito Santo. Não como se falam e não como fazem, mas que acreditar eu acredito. Há uma diferença muito grande. Há uma diferença muito grande. Uma discrepância muito grande. A gente vai falar um pouco sobre os dons daqui a pouco, né? Por que eu estou falando isso?
Porque a grande tragédia dos que se dizem pentecostais hoje, né? Ah, eu sou pentecostal, até o tutano, né? O pessoal fala isso, né? É que nós não conhecemos o Espírito Santo. Nós não sabemos qual é a obra do Espírito Santo. E por muitas vezes se confunde com euforia. Se confunde com euforia, com barulho e com movimento, né? Aquilo que é externo. Aquilo que é externo. Não atribui à obra do Espírito Santo aquilo que de fato é interno. Então, não é verdade? Então, quem é o Espírito Santo? Primeiro nós vamos falar o que não é o Espírito Santo, né? Primeiro, o Espírito Santo não é uma pomba. Tem gente que pensa que o Espírito Santo é uma pomba. Espírito Santo não é o fogo. Tem gente que pensa que o Espírito Santo é fogo. O Espírito Santo não é uma força típica de Deus. Não. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. É o próprio Deus, né? É o próprio Deus, né? O nosso Deus, ele é único, mas porém tem uma unidade entre três pessoas, né? Que é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É um Deus, né? Triuno, né? Deus triuno, né? Essa unidade, né? Assim, nenhum exemplo humano é capaz de... O pessoal coloca muito exemplo, né? É o ovo, é o sol. É o sol. Não, mas nenhum exemplo é capaz de chegar... A nossa mente é muito limitada para compreender de fato, é né? Um mistério muito grande. É um mistério muito grande. Então o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele é o nosso Deus. E ele atua hoje na igreja, né? Ele atua hoje na igreja em nossas vidas. O Espírito Santo, ele só começou a atuar no Novo Testamento? Não. O que você acha? Tem gente que se pensa assim, que o Espírito Santo, ele só começou a atuar em Atos capítulo 2, quando teve o dia do Pentecostes. Até porque pegam como base, né, que enviarei o Consolador. Isso, para que eu li aqui. Isso. E o que você acha? Olha, eu vejo que o Espírito Santo, ele está envolvido em todo a Bíblia. Amém. Isso mesmo. Sabe qual que é a primeira menção do Espírito Santo na Bíblia? Isso, ia lá agorinha. Então vai, então. Pode ir. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Ai, Jesus do céu. Ali já se manifesta o Espírito Santo. Está ali desde o começo da Bíblia, né? Isso, ó. Eu vou ler o versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre face do abismo. E o Espírito de Deus, ou seja, esse Espírito de Deus é um dos nomes atribuídos, né, ao Espírito Santo. E o Espírito de Deus se movia sobre as faces das águas. Então ele já começa. É verdade. Agora, a atuação, digamos assim, a obra, né, o ápice da obra dele é após Pentecostes, na verdade. Pentecostes. Mas é interessante como você começou o programa dizendo assim que é o terceiro na trindade da forma teológica que a gente estuda. Sim. Mas nós vamos, como você falou, né, isso não desmerece de forma alguma, né? Não. De forma alguma, porque ele é Deus, né? Sim. Agora, eu vejo que, claro, no Antigo Testamento, mesmo Jesus estando presente lá, né, na teofania e tantas representações assim figurativas, Jesus estava bem presente no Antigo Testamento, como o Espírito Santo, mas a ênfase lá é o Criador, na verdade, Deus. Criador. No Novo Testamento, a ênfase, pelo menos no começo ali, claro, todo o ministério do Novo Testamento, Jesus é bem enfatizado, nascimento, morte dele, tudinho. Mas quando ele mesmo vai, quando você leu lá em João 14, dizendo, eu vou, mas vou enviar o Consolador. Ou seja, hoje a gente poderia dizer, vivemos o tempo, né, da criação do Deus Criador Todo-Poderoso, ainda que os três estejam atuando em todo o tempo, mas eu acho que nos períodos sempre um está em mais evidência. Hoje eu penso que a evidência maior hoje seria do Espírito Santo. Legal, isso mesmo, né? Então a forma que ele atuava no Antigo Testamento, através dos homens, era a forma na qual quando Deus dava uma missão para um homem, essa pessoa era cheia do Espírito Santo. Então isso aconteceu com Moisés. Isso aconteceu com os 70 anciões, quando Moisés ora a Deus e diz que está muito cansado de carregar o povo.
Aí Deus chega para Moisés e diz assim: Moisés, está em Números capítulo 11, vou tirar o espírito que está de você e vou compartilhar, né? E no dia que aconteceu foram 68 anciões, faltou 2. Aí os 2 que chegaram depois foram batizados, vamos dizer assim, eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a profetizar, né? Aí Josué ficou com ciúmes e diz assim: ó, estão profetizando em seu lugar aí, que você não vai fazer nada. Falou para Moisés, né? Aí Moisés diz assim: ó, quem dera que o arraial todo profetizasse, né? Então, no Antigo Testamento, a ação do Espírito Santo na vida do homem era uma coisa assim proposital, esporádica, né? Os juízes, a gente vai ler nos livros de Juízes, né? Os homens de Deus, antes de ir para a batalha, Sansão, Gideão, Débora, grande atuação do Espírito Santo, do Espírito Santo, né? A força de Sansão, né? Não era uma força natural, totalmente sobrenatural, era totalmente, né? Tanto é que quando a Dalila corta o cabelo e ele vai enfrentar os filisteus, tem um versículo que ele diz assim, o escritor fala que Sansão não sabia que o Espírito de Deus tinha se retirado dele. Olha só que coisa maravilhosa, né? Aí a gente chega em Samuel, né? Quando Saul, ele é cheio do Espírito Santo, né? E Saul, eu percebo que era uma pessoa tão fria e calculista, né? Que quando todo mundo viu ele cheio do Espírito Santo, começou a profetizar, levantou-se um provérbio em Israel, né? Dizendo: olha, Saul aí, até Saul profetiza, né? Até Saul é... né? Aí depois nós vemos na figura dos reis, né? Davi, né? Salomão. Era sempre homens que eles eram vocacionados para fazer algo. Então o Espírito Santo, ele tipificava um revestimento, um condicionamento do céu para que ele pudesse atuar daquela forma, como profeta, sacerdote, né, um juiz, né? Juiz, né? O profeta, né? Aí quando chega em Jesus, o pastor Paulo, ele falou bem: eu fico impactado com a forma que o Espírito Santo agiu na vida, na obra e no ministério de Jesus aqui na terra, né? Como que Jesus nasceu? Aonde que ele foi gerado? Concepção do Espírito, né? Pelo Espírito Santo, né? Aí quando ele começa a fazer as obras, Pedro, ele fala que ele começou a fazer os milagres, né? Todos os milagres que ele fez, ele atribui, né, ao Espírito, pelo Espírito Santo. E até na crucificação, na ressurreição, nós vemos o trabalhar do Espírito Santo, né? E é interessante isso aí, né? Tremendo. Aí em Joel capítulo 2 nós temos uma profecia, né? Quero ler essa profecia com os irmãos. Irmãos, o negócio está profundo aqui, né? Olha só, Joel capítulo 2. Joel está demorando para chegar, mas ele está chegando. Tem uma profecia muito linda, né? Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. Agora sumiu o versículo. E lá, rasgai. É a profecia aqui. Capítulo 2, versículo 28. E há de ser que depois derramarei meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, e naqueles dias derramarei o meu espírito. Amém. Né? Então essa promessa do Antigo Testamento que Joel diz é o seguinte, que até hoje o Espírito Santo, ele é derramado sobre aquelas pessoas que têm um propósito, mas chegará um dia que esse Espírito, essa unção, né, esse revestimento será derramado sobre toda a carne. O que é toda a carne? Toda a humanidade, né? E isso se cumpre, né, em Atos capítulo 2, que é conhecido como o dia do Pentecostes, né, o dia do Pentecostes.
Então tá aí uma breve história, né? Porque o Atos capítulo 2, ele narra o nascimento da igreja, né? A igreja nasce ali, né? E a gente percebe, Willy e Paulo, que para os apóstolos era inconcebível a ideia de uma pessoa que recebeu a Cristo como Senhor e Salvador não receber o batismo com o Espírito Santo. A gente vê muitos casos disso em Atos dos Apóstolos, né? E o grande problema disso aí também é que os apóstolos, eles achavam que o Espírito Santo era uma concessão do povo judeu. É verdade? Isso. Porque quando, lá no capítulo 10 de Atos, quando Cornélio, ele recebe, né, uma visão do Senhor, que ele envia homens até Jope para buscar Pedro e tudo mais, aquela história toda lá, e Pedro renuncia, né? Pedro renega aparentemente de querer ir. O Senhor já tem dado algumas visões para ele sobre aquilo que é impuro, o que não é. E depois ele passa a entender que isso faz uma alusão realmente ao povo gentil, né? E quando ele chega lá e ele está pregando o Evangelho, a Bíblia diz que o Espírito Santo se manifestou e eles ouviram os gentios falarem em línguas estranhas, não é verdade? E quando Pedro volta para Jerusalém, isso gera um transtorno, porque lá a igreja de Jerusalém quer saber qual motivo Pedro entrou na casa de um gentil. Isso. E Pedro vai lá, justamente, era uma coisa totalmente indigna, né? Então, quando Pedro ele começa a explicar, ele vai dizer: olha, a primeira coisa que a gente tem que começar a pensar é que se Deus não rejeitou esse povo, quem somos nós para rejeitar? E a forma de Deus ter aceitado é o que também sobre os gentios foi derramado o Espírito Santo, não é verdade? Então, realmente aí se cumpre, né? Sobre toda a carne, né? Sobre toda a carne, né? Sem acepção de pessoas. Sem acepção. Então tá aí a breve história durante a Bíblia, menções do que a Bíblia diz sobre a obra, né, do Espírito Santo. Agora nós vamos falar sobre a sua obra no homem, né? Qual que é a principal tarefa do Espírito Santo na nossa vida? Ô Saulo, eu vou atribuir aqui justamente no capítulo 16 aqui, ó, quando Jesus fala: quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém. Porque tem muita gente, a gente volta a falar, tem muita gente achando que é e não é, não é verdade? Mas quem que convence é o Espírito. Não é por muito falar, mas é o Espírito que convence. E todas as coisas eu acredito dessa forma. Então eu acho que a obra primordial do Espírito Santo é convencer o homem do seu pecado, não é verdade? Porque o homem pode falar em línguas, o homem pode fazer milagres, pode fazer um monte de coisa, e mesmo assim não conhecer a Jesus. Mesmo. Porque o penhor da nossa filiação é o Espírito Santo, é isso que Paulo diz, de Deus, não é verdade? Então o que nos torna filhos autênticos de Deus é quando o penhor do Espírito Santo está derramado sobre nós. E a evidência disso daí não é porque eu dou um pulo de 2, 3 metros de altura, não é porque eu revelo ou falo línguas estranhas, de forma alguma. A autenticidade de ser filho de Deus tem um caráter transformado pelo Espírito Santo. Isso é manifestado através do fruto do Espírito, que é outra questão aqui mais na frente que acho que vai ser abordada. A gente, né, vai abordar aqui. Então, eu coloquei aqui que a sua obra é operar em nós o caráter de Cristo. Amém. Né? Operar. É por isso que ele tem o nome Espírito Santo, porque ele opera em nós a santificação. Então essa santificação nada mais é do que o caráter de Cristo sendo formulado em nós. E isso externamente ele é revelado pelo fruto. O pastor Paulo está aqui, né? Gálatas 5:23, né? Isso mesmo. Fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, temperança. Fé e temperança. Fé, temperança ou domínio próprio, né? Domínio próprio, e interessante, Saulo, que você falando dessa questão aí, a gente vai ver o seguinte: no começo, né, da Bíblia, quando você leu lá, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo pairava sobre as águas, né? Você vê que o Espírito Santo estava em atuação naquele momento lá. A Bíblia diz que nós somos salvos quando ouvimos a palavra e cremos. Isso. É verdade? Tanto é Paulo diz: como crerão se não há quem pregue, não é verdade? É interessante aí quem pregue o Evangelho. E a fé vem pelo ouvir. Quando nós ouvimos o Evangelho, o Espírito Santo quem começa a produzir Cristo em nós. É verdade? O Espírito Santo produz Cristo em nossas vidas. É por isso que lá em 1 Coríntios 12:12
Paulo nos dá a entender que o Espírito Santo ele nos batiza em Cristo, ele nos coloca dentro do corpo de Cristo. Nós entramos dentro do corpo de Cristo a partir do Espírito Santo, ele que nos coloca lá. Agora como? A partir do momento que a gente ouve o Evangelho, a gente crê, o Espírito Santo já está nos convencendo lá, já está nos santificando, né, como você colocou. O que é santificar? Separar. A partir do momento que você ouve o Evangelho, o Espírito Santo já começa a te separar para Cristo, te separar. Só que a obra de separação não é algo que é só tirar daqui e colocar daqui, o processo acabou. Essa obra de santificação, ela começa do mundo para a igreja e da igreja até o céu. Olha só. Ela é uma obra extensiva, é de ponta a ponta. Completa. É completa, né? A gente vê, nós não somos mais quem éramos, mas ainda não somos quem precisamos ser. Mas o Espírito Santo está trabalhando para que isso aconteça, não é verdade? Amém, amém por isso, né? Verdade. E é interessante que essa questão do fruto, ela é desenvolvida através das nossas relações, né? Através das circunstâncias, através das dificuldades, né? Então, vamos por exemplo, o amor, né? O fruto do amor, quando o fruto ele revela o amor, é quando a pessoa, você está torcendo para a pessoa, né? E a pessoa faz tudo ao contrário daquilo que você espera que ela faça. Mas você não deixa de ficar com ela, você não deixa de amar ela. Incondicionalmente, né? Incondicionalmente. Por exemplo, paz, né? Paz, o fruto da paz. A paz, essa paz não é aquela paz que está vinculado à ausência de guerra ou ausência de problema. Mas é aquela paz de a casa está caindo, está pegando fogo. O apóstolo Paulo diz que é a paz que excede todo entendimento. É a paz que excede todo entendimento, né? Por exemplo, alegria, né? Está passando por um monte de problema, mas você tem aquela alegria, né? Você pode ver esse fruto, acontece muito comigo. Quando eu chego triste lá do serviço, assim, o pessoal fala: por que você tá assim, rapaz? Ué, você sempre chega sorrindo e tal, né? Como se nós tivéssemos a obrigação de ficar sorrindo. Está feliz sempre, né? Mas é o fruto que as pessoas estão vendo. Feliz sempre, né? E o principal, assim, não dá para comentar todos, mas assim, o domínio próprio também, né? Que está faltando hoje, olha, o domínio próprio. Eu vou te falar uma coisa, né? Tanto é que a palavra é um singular, né? É o fruto, não são os frutos, é o fruto. Então, é o único fruto que produz várias manifestações. Mas, claro, se é um fruto, então todos têm de comum acordo e necessidade. Mas essa palavra domínio próprio, eu acho tremendo isso daí. Não é verdade? Tem todas as coisas. O Tiago diz assim: o homem que consegue refrear sua língua, ele é um homem verdadeiro, ele é um homem fiel, né? Então, o domínio próprio é interessante demais. Eu acho que é o que a gente tem que buscar muito. Precisa. Não a manifestação desse fruto, não só no ambiente de igreja. Não. É muito fácil. Principalmente fora, né? É fora, no casamento. É verdade. Né? A esposa tá lá, acordou, né? Irritada. E a gente sabe que a mulher passa por aqueles dias, né? A mulher é um relógio, né? Tem 10 dias que ela fica feliz, 10 dias que ela fica assim, tem 10 dias que ela não quer ver ninguém na frente dela. É o limão, né? Então, aí que acontece? Nesses 10 dias que ela não quer ver ninguém na frente dela, como é difícil manter o domínio próprio. Quem está na frente dela é justamente você, né? Entendeu? É isso mesmo. Então, por exemplo, no emprego, né? A forma que você se relaciona, às vezes tem um colega de trabalho lá que te irrita, que te tira do sério. E interessante, né? Pastor Saulo, que tudo isso daí se resume no amor, não é verdade? No amor. Porque como você falou, né? A paz não é ausência de problema. A mansidão, que também é um fruto, né? Ou melhor, parte do fruto, né? Ele não é ausência de força, não é verdade? Isso mesmo. Ser manso, a Bíblia diz que Moisés é o homem mais manso, né? Considerado, né? Mas você vê, né? É meio bravo também. É meio bravo. Então, não é ausência. Você vê, às vezes, eu gosto de usar esse exemplo. Você vê um pitbull, às vezes, né? A pessoa vai até alisa a cabecinha dele lá, né? Ele é manso, mas ele deixou de ser forte? Não. Ele apenas aprendeu a conter. E isso somos nós. É verdade. A mansidão, ou seja, fazer o mal não é difícil.
Fazer o mal é fácil, o difícil é fazer o que é certo. Fazer o que é certo. Não é verdade? Isso, se controlar para não dar resposta, se controlar para não ferir, isso daí é realmente ser forte, é isso. E eu vejo assim, a principal causa das divergências nos lares e em todas as sociedades é basicamente a falta do domínio próprio. Domínio próprio. E da mansidão. Porque, como a Bíblia diz, todo homem seja tardio para falar, né, e pronto para ouvir. Rapaz, já percebeu a dificuldade que nós temos em ouvir o outro? Sempre numa discussão, você quer colocar que a sua palavra ela se sobressai contra o oponente. Né? E isso vem a causa da falta de controle. Falta né? de controle. E uma palavra que você emite, que saiu da sua boca, ela jamais vai voltar. Tem um efeito terrível. Aquela palavra, ela saiu, pronto, ela vai causar o efeito dela. Ou seja, para bom, para bem, para benefício, ou seja para mal, ela vai causar o efeito dela. Com certeza. Né? É onde causa os conflitos nos lares, né? Que é a falta de compreensão de um para com o outro, de esposo para esposa, de pai para filho, de filho com irmão, né? Ou seja, os lares hoje vivem uma guerra por causa do domínio próprio, né? E quando o lar não está totalmente seguro, satisfeito, sólido, viver saudável, nessa plenitude, né? Viver nessa plenitude, aonde essa pessoa for, ela vai contaminar. Justamente. Ela vai numa igreja, chegando lá na igreja, lá é uma sociedade, lá ela vai causar uma contaminação. Vai causar problema. Chegando no emprego, ela vai... Aliás, o trajeto do emprego, no trânsito, de manhã, tomou uma fechada, aquela, pronto, já é mais um, e vira um fermento, né? Aquilo vai fermentando. Então, ou seja, o domínio próprio, ele é essencial na vida do ser humano. E aí, eu vejo que a gente volta lá no início que a gente estava comentando. A autenticidade das igrejas hoje. Está faltando hoje muito, o resgate disso daí, está faltando por a necessidade de manter o Espírito Santo dentro do homem. E interessante, irmãos, é tremendo a gente, né, cair nessa roda de conversa, porque aí a pessoa chega na igreja e ela não é tratada na sua origem, no seu problema. Ela recebe só um paliativo, ela sai dali do mesmo jeito, não é verdade? E às vezes o que é que acontece? O que é que acontece muitas vezes? A pessoa ela é medida por aquilo que ela é exterior. Ela chega de repente no púlpito e ela prega, e ela fala línguas estranhas, e ela revela isso, aquilo, outro. Mas lá fora, a vida dela é um fracasso. Ela não tem fruto, não é verdade? Ela não tem fruto nenhum. Ela é tipo uma carroça, né? Aquela carroça barulhenta, somente. Então, esse é um problema muito grande. As pessoas não têm observado o que de fato o Evangelho, o Cristo, o Espírito Santo tem causado na vida da pessoa. O Espírito Santo que está aqui em evidência, né? A transformação. Mas as pessoas têm sido reconhecidas. Não, é homem de Deus. Por que ele é homem de Deus? Porque ele é uma pessoa amorosa. Você vê que entre o capítulo 12 e o 14 de 1 Coríntios, Paulo falando dos dons, ele abre o 13 só para falar do amor. Ele diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas se não tivesse amor, nada seria. Ele atribui o amor, ele coloca o amor de uma forma ali que, gente, se não houver profecia com amor, se não houver línguas com amor, se não houver vida nenhuma com amor, então nada disso aí resulta em nada. Mas as pessoas às vezes, né, o Saulo é homem de Deus. Mas por que o Saulo é homem de Deus? É porque ele é um bom marido? É porque ele é um bom pai? É porque ele é um homem realmente coerente? Não, ele é um homem de Deus porque, nossa, quando ele prega não sei o que, o fogo cai, ele é do sapatinho do fogo, ele é do manto, né? Todo mundo glorifica. Tá entendendo, irmão? Então, eu sou daquela opinião que eu prefiro uma igreja calada ouvindo a palavra do que uma igreja gritando. Porque eu acho que quem está parado está ouvindo. Tudo bem que a versão é uma palavra que você se alegra no Senhor, mas aquela igreja que está glorificando o tempo todo, acho que ela está deixando de ouvir de fato o que está acontecendo. Tem aquela questão assim, que o pessoal diz, aquela igreja é igreja fria, que não glorifica. Não é pentecostal. Não é pentecostal, irmão. Eu já vi muita igreja que grita e não é pentecostal. Eu já vi muita igreja tranquila e quieta, os irmãos são pentecostais. É aquela definição do que é ser pentecostal de fato, né? Pentecostal. O irmão estava falando ali, o pastor estava falando, e me fez uma pergunta. Nesse âmbito todo, chega à conclusão: o que é sucesso?
Ministério espiritual, você está falando? Não, em tudo. Porque aí a pessoa, igual ele estava falando ali, a pessoa é bem sucedida, aí a pessoa ela é abençoada porque ela prega tudo nisso e ela faz todo aquele movimento. E aí fica aquela pergunta: essa pessoa é uma pessoa de sucesso? O que é sucesso? Porque hoje é moda, todo mundo quer ter o quê? Sucesso. Mas o que é ter sucesso? Né? É você ser feliz, você ter o Espírito Santo de Deus na sua vida, hoje é sucesso. Porque o sucesso não quer dizer que você tem dinheiro, que você é visto na sociedade, que você é visto por todo mundo. Nesse caso aqui, o sucesso é você ser cheio do Espírito Santo. E o problema desse sucesso, ser cheio do Espírito Santo, é que nós entramos em contradição com o mundo, né? Porque o mundo nos rejeita. É uma anticultura. Aí a gente volta a falar desde o início do programa que o resgate da igreja é ela reconhecer que ela e o mundo não têm afinidade. Isso? A Bíblia diz que Estevão era cheio do Espírito Santo. Era um homem cheio. E foi morto. E eu vou dizer uma coisa, Varão. E ser cheio do Espírito é confrontador. É confrontador. Né? Você vai confrontar pessoas. Às vezes a gente pensa pessoas e até a si próprio. É até a si próprio. Justamente. Principalmente a si próprio. Né? Existem coisas que acontecem na nossa vida em que a vontade humana, a lógica humana faz a gente tomar um certo tipo de atitude. De punir, de buscar uma vingança, né? De buscar os nossos direitos. Aí o que acontece? Eu sou cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo chega para nós e diz assim: não é assim. Justamente. Aí é ser cheio do Espírito Santo. E aí? Essa semana me aconteceu uma coisa que eu fiquei muito chateado. Fiquei muito chateado, uma coisa que aconteceu. Fiquei muito chateado. Aquela coisa que quer tirar a tua paz. E eu disse: vou resolver assim, vou fazer desse jeito, vou conversar assim. Aí você vai esperando, né, o tempo passar, você vai conversando com Deus e diz: Senhor, eu não quero ser injusto com ninguém. Senhor, eu não quero ser injusto. Eu não quero julgar ninguém. Rapaz, depois que eu comecei a orar desse jeito, tá entendendo? Tipo, eu estrago as coisas pra mim, né? Então eu tenho muita experiência com o Espírito Santo dessa forma, de querer tomar uma atitude ou não tomar. Principalmente quando se relaciona a pessoas. Não vou mais atrás. Não, essa pessoa aí já era, cara. Essa pessoa aí, o que eu pude fazer já fiz. Não quer nem saber. E de repente o Espírito Santo diz: não é assim não, você vai. Tá entendendo? Então, não é só apenas por fazer, mas deixar de fazer. E quando eu orei, Senhor, eu não quero ser injusto, Senhor, eu quero me precipitar, eu não quero ferir. Rapaz, aquilo ali lavou, foi um bálsamo, acabou, não havia mais problema para mim. Eu disse: sabe o que mais? Estou em paz. Em paz, segue em frente, né? Vida que segue, né? Verdade. Então, essa questão do sucesso que você comentou, Ira, é uma coisa para se pensar. Não só para mim, mas para o pastor Paulo, mas para qualquer irmão que se diz cristão. Será que você é uma pessoa na qual está tendo o sucesso verdadeiro, que é ter o Espírito Santo em nossas vidas? Eu tenho um texto para falar sobre essa questão do sucesso. Pode falar. Salmos 1:3. Ele fala assim: e ele é como árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhas não murcham, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Isso aí, tá vendo? Tudo que ele faz será bem sucedido. Que interessante, né? No seu tempo. No seu tempo. Não adianta você querer. Não adianta forçar a barra, não, irmão. Eu quero para agora, Senhor. Tá acontecendo para todo mundo. Eu determino. Essa aí é pior que tem, né? Deus abençoe, né? Deus abençoe essa discussão. A gente ia falar os outros temas, mas não vai precisar. Bastante, Deus... né? O assunto amplo. Tem muito pode assunto. ser o nosso próximo tema, né? Os bons, né? Os bons a gente pode ser o outro. É uma tema. conversa gostosa, né, rapaz? Eu fico aqui, eu fico ouvindo. Eu esqueço que eu tô no programa. Não, tem que comentar alguma coisa também. Peraí. É gostoso ouvir, cara. É muito bom. E a conclusão que a gente tira de tudo, que o grande papel do Espírito Santo é de glorificar a Cristo. Amém. Né? A gente vê isso na atuação dos dons, né? A atuação do dom não é para glória humana. Não. A gente vê muito isso, né?
a pessoa ser usada pelo dom da pregação, pelo dom de fé, milagres e tal, e a pessoa coloca até sua foto no cartaz, dizendo, ó, revela tá vindo tudo. aí um pastor que tem dom disso, dom daquilo. Só que pelo Espírito Santo, o Espírito Santo, ele nunca vai glorificar o homem. O papel dele é glorificar a Cristo, demonstrar a Cristo. Talvez isso seja a grande dificuldade de muitas pessoas não entender o Espírito Santo. E um perigo muito grande é o que a gente volta a falar, às vezes as pessoas, porque eu já vi pessoas que você olhar não está vivendo uma vida assim, tanta santidade ou dignidade, e mesmo assim está sendo usado por Deus. Eu já vi pessoas falarem coisas que, se não fosse pelo Senhor, não tinha falado aquilo. Isso. Se você for olhar a vida da pessoa, você não aceitava aquela palavra. Está entendendo? É por isso que isso é um perigo muito grande. Jesus disse que muitos chegaram naquele dia e dirão: Senhor, mas eu profetizei em teu nome. Jesus não vai contestar, dizendo: não foi no meu nome não. Ele disse assim: mas mesmo assim eu nunca te conheci. Ou seja, que as pessoas estão medindo as outras pelos dons espirituais, não é verdade? Tem que haver, tem a manifestação, é necessário. Eu acho que o grande problema que a gente tem que, terminando assim, concluindo esse programa, Saulo, que eu ponho, é o seguinte: eu acho que a gente tem que voltar a permitir o Espírito Santo, ele realmente ser o governo da igreja. Eu acho que o homem está muito no centro do culto. Eu tenho uma preocupação, não é que eu seja melhor do que ninguém. Eu tenho uma preocupação de quando eu vou pregar, eu gosto de fazer essa pergunta. Eu digo: Senhor, o que é que o Senhor quer falar para a tua igreja? Amém. Acho que o Espírito Santo ele tem que ser o centro. É isso aí. Então tá aí, então. William, quer comentário final? Gente, é espetacular. Amém. Glória Dá a Deus. vontade de comentar muita coisa, irmão. tem O muito tempo se assunto foi. ainda, né? E falar do Espírito Santo A gente vai marcar um maravilha. programa aqui pra gente falar sobre os dons, né? O Espírito Santo, né? Que é uma coisa bem interessante da gente comentar também. Então tá aqui o nosso programa aqui, aos pés da cruz. Programa feito pra você. Olha só quanta coisa a gente aprendemos aqui, né, irmãos? Que coisa linda, né? O Espírito Santo tá atuando na sua vida. Eu quero orar por você, para que você possa receber o Espírito Santo na tua vida e que ele possa fazer grandes coisas na sua vida. Amém? Vamos orar, pastor Paulo? Faça a sua oração por nós. Senhor, nós sabemos que tu és Deus. Nós reconhecemos a tua grandeza e a tua soberania, Senhor. Espírito Santo, que o Senhor possa vir de encontro a cada um de nós. Ó Deus, a tantos nós que estamos aqui desse lado de cá, Senhor, como teus filhos que estão, Senhor, nos ouvindo, Pai, nos lugares mais remotos ou distantes. Mas nós sabemos que o Senhor é um Deus poderoso. Nós te pedimos, venha nos capacitar. Reconhecemos que sem ti nós nada somos, Senhor. Reconhecemos que tudo que temos provém de ti. E tudo que somos é do Senhor, Pai. E aquilo que ainda não somos, ó Deus, cremos e pedimos que venhamos a ser em ti. Espírito Santo, tu és aquele que nos fortalece, que nos capacita. Tu és aquele que nos consola, Senhor. Tu és aquele que nos arremessa para Deus. Tu és aquele que nos acrescenta a palavra, que nos revela. E eu te peço que toda essa palavra tenha sido revelada em nós de uma forma poderosa, ó Deus, gerando vida em nossas vidas. E por onde quer que venhamos andar ou passar, Senhor, que a tua presença em nós possa impactar outras pessoas, a fim de atrair pessoas a Cristo a cada instante, a cada momento. Te pedimos, ó Deus, seja conosco, nos impacta, nos transforma, nos renova, nos arremessa ao centro do teu querer e da tua vontade, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado, irmão William, Deus abençoe. Amém. Deus abençoe, pastor Paulo. Amém, Deus abençoe. Só lembrando que sábado que vem, lá na sua igreja, né, estaremos lá no Jardim Aeroporto. Isso, lá. eu tenho 2 avisos aqui para dar. Amém. Hoje, né? Hoje, amanhã nós temos aí. Pode colocar o cartaz aí que a gente colocou aí. Hoje começa o nosso congresso das irmãs lá no Jardim Aeroporto. Maravilha, hein? Rua Albânia, número 65, Vila Nair, né? Vira Jardim Aeroporto, mas também é conhecido também como Vila Nair, né? As irmãs lá estão se preparando. Vai ser uma festa muito bonita, né? Vai ser hoje, né? A partir das 7 horas e amanhã também, né? Lá no Santinês 1 também tem congresso infantil. Congresso infantil lá no Santinês 1. Né? Lá, e na comunidade do Miramor também tem um trabalho lá também hoje. Tem hoje, né? às 16 horas, tem encontro de crianças. Tá vendo, irmão? Você tem atividade. Hoje vai cultuar Deus. Não fica em casa, não. Não fica em casa, não. Vai lá e cultuar Deus. E eu quero aqui terminar esse programa fazendo uma homenagem, né? O meu
filho. Meu filho hoje está se casando hoje. Benção, né? O último dia de solteiro hoje dele, né? Felipe, Maila, vocês hoje estão tomando uma atitude muito séria, né? Na presença de todos, né? E eu acredito que Deus, Ele nunca une as pessoas à toa. Deus nunca une as pessoas à toa. Então, aproveita esse dia, aproveita o momento. Nós estaremos junto com vocês ali. Eu tenho essa missão de estar celebrando, né? Sendo ser o celebrante dessa cerimônia, né? Então, Deus abençoe dia vocês, feliz, hein? familiares também. E conte sempre conosco para te ajudar, orar por você. Amém? Deus abençoe vocês, amém? Então está terminando mais um programa Aos Pés da Cruz, programa abençoado por Deus. Todo sábado de manhã é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, conversando um pouco, né, nesse nosso bate-papo semanal. Deus abençoe sua vida. E no sábado que vem nós estaremos aqui com mais um programa Aos Pés da Cruz. Um grande abraço, não saia daí. Vale Kids chegando aí para os seus filhos e suas filhas. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Não consigo entender o teu amor, Jesus, a fim de pagar o preço por mim e morrer naquela cruz. Foi crucificado, foi humilhado, mas não desistiu de mim. Todo sacrifício ali selado foi para que eu estivesse aqui. Foi crucificado, foi humilhado, mas não desistiu de mim. Todo sacrifício ali selado foi para que eu estivesse aqui. Eu não sou merecedor do teu amor. Eu não sou merecedor do teu perdão, mas tua graça me sustenta e me faz caminhar. Mas tua graça me
Senhor.